Olá, seja bem-vindo à sua rota de preparação para a primeira fase do exame da OAB. É importante você saber esse nosso conteúdo extra, esse nosso presentinho de ética profissional, trata de um tema que tem uma incidência boa na primeira fase do exame da OAB, que é deveres do advogado. Deveres é um conjunto de artigo e vários incisos relacionados a como o advogado deve se comportar tanto na advocacia pública quanto na advocacia privada, na relação com o cliente, na relação com os órgãos públicos, com os funcionários públicos, como deve ser a participação do advogado dentro da sociedade jurídica, são temas relacionados a deveres do advogado. E a gente resolveu dar um bônus, um presentinho para você que está fazendo essa rota aqui, para você ter um complemento, uma informação importante. Então, nós vamos falar agora sobre deveres do advogado. Vamos estudar juntos esse tema? Vamos lá. Quando a gente fala de deveres do advogado, como eu havia te dito, nós estamos falando do Código de Ética e Disciplina. Basicamente, os deveres estão no Código de Ética e Disciplina. Agora, uma observação importante. Esse tema é o tema do novo Código de Ética e Disciplina. Nós estamos falando do novo Código, Código de 2015 e 2016, que traz esses deveres. Por isso que é um tema novo para o exame da OAB e já tem uma incidência alta. Bom, quero te falar sobre a atuação do advogado. Quando a gente olha lá o artigo 4º, parágrafo único do Código de Ética e Disciplina, ele traz um conjunto que fala um pouquinho sobre a atuação do advogado. Primeiro ponto importante, quando a gente pensar na atuação do advogado, lembre sempre que o advogado tem que atuar com liberdade e independência. Liberdade e independência. E aqui eu estou falando de qualquer advogado, hein? Estou falando do advogado público, aquele advogado que atua na iniciativa pública, ou o advogado que atua na iniciativa privada. Qualquer advogado, em qualquer hipótese. E se ele atua na iniciativa privada, eu estou falando de qualquer advogado. O advogado contratado ou o advogado empregado, ok? Mesmo para o advogado empregado, mesmo para o advogado público, a atuação desse advogado tem que ser sempre pautada na liberdade e na independência. O advogado nunca está obrigado a fazer uma coisa com a qual ele não concorda do ponto de vista técnico. Então essa liberdade e essa independência, sobretudo com relação à sua atuação técnica. Por quê? Porque mesmo empregado ou mesmo público, advogado público, ele vai responder do ponto de vista ético pela sua atuação técnica. Então sempre tem que zelar pela liberdade e independência. O artigo 4º do parágrafo único fala de uma questão interessante. Ele diz que é legítimo o advogado recusar, isso já caiu na prova, então se você puder, já faz um asterisco gigante aqui, porque isso tem uma incidência em prova boa, já caiu na prova da FGV. É legítimo o advogado recusar o patrocínio de causa ou de manifestação em consultoria de uma pretensão concernente ao direito que também lhe seja aplicado. Então eu posso não me manifestar se eventualmente aquele tema trata de um direito que também me é aplicável. Eu posso me recusar à manifestação, tanto no âmbito consultivo quanto no âmbito judicial, no patrocínio de causa, quando aquele tema seja também aplicável a mim. Então vamos falar, por exemplo, numa hipótese aqui de advogado empregado. Vamos falar de advogado empregado. Então ele é advogado empregado de um banco, tá? Vamos imaginar o advogado empregado do Banco Itaú. O examinador coloca lá, fulano, advogado empregado do Banco Itaú, trabalha 25 anos no banco e o Banco Itaú paga para os seus funcionários hora extra, blá, 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 blá. O advogado fulano foi consultado pela sua área chefe de RH sobre o pagamento ou não das férias que incidiam, aliás, das horas extras que incidiam sobre férias. Enfim, estou chutando aqui. Sobre o pagamento ou não de horas extras, horas extraordinárias. O direito sobre o qual o advogado foi consultado também lhe é aplicado. Ou seja, se ele tiver direito a hora extra, se os funcionários tiverem direito a hora extra, ele também tem. Se os funcionários não tiverem direito a hora extra, ele também não tem. Você entendeu? Então ele vai falar de um direito que tem aplicação para ele também. Ele pode se recusar a tratar desse assunto? Pode. E é um pode-deve, É um pode-deve, porque diz o Código de Ética, é legítima a recusa, ele pode se recusar pelo advogado do patrocínio de causa e de manifestação em caráter consultivo,
de pretensão concernente a direito que também lhe seja aplicável, ou a um assunto que contrarie orientação manifestada anteriormente, tá? Que contraria orientação manifestada anteriormente. Então presta atenção, dois assuntos aqui, ó. Direito que lhe é aplicado. Ou seja, direito que eu também teria a possibilidade de receber. E dois, contrária à manifestação anterior. Eu já disse que eu não concordava com a aplicação de multa sobre uma determinada hipótese. Eu já disse. E aí a pergunta é, eu sou obrigado agora a atuar num caso contrário? Não, não. Qualquer uma dessas duas hipóteses permite a recusa de atuação. Permite a recusa de atuação. O advogado pode falar o seguinte, vou me recusar a atuar nesse caso, por quê? Porque esse direito também me é aplicável, ou porque eu já tenho manifestação contrária anteriormente publicada, em livro, em parecer, em petição, não importa a forma, tá? Então é sobre isso que o artigo 4º está falando, esse tema já caiu mais de uma vez no exame da OAB. Vamos lá. Agora vamos falar um pouco sobre os deveres do advogado. Deveres do advogado. Como eu te disse, esses deveres do advogado estão no Código de Ética e Disciplina da OAB. É um conjunto de deveres que está previsto no Código de Ética e Disciplina da OAB. Se você observar, são vários deveres descritos em incisos. A gente vai ler cada um dos incisos e tratar dos principais pontos, tá? Nós vamos falar um pouquinho de cada um dos incisos e tratar dos principais pontos aqui. Primeira coisa importante que eu acho que você tem que ficar atento aí, né? Esse código que eu estou te falando é o Código Novo, é o de 2015, por isso que esse tema é de altíssima incidência na sua prova. É o Código Novo, o Código de 2015. Esses deveres anteriormente não existiam, não dessa forma pelo menos, né? Não dessa forma. Esses deveres passam a existir a partir do Código de 2015. Vamos lá, deveres do advogado. O advogado tem que preservar em sua conduta a honra, a nobreza e a dignidade da profissão, zelando pelo caráter de essencialidade e indispensabilidade da advocacia. Toda vez que o advogado se manifestar em algum assunto, todas as vezes ele tem que zelar, ele tem que cuidar, preservar a honra, o caráter, a honra, a nobreza e a dignidade da profissão. É um dos deveres do advogado quando atuar em juízo ou fora dele. Em juízo ou fora dele. Então, fica atento aí a essa regrinha. Inciso 2. Atuar com destemor. O advogado sempre deve atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé. Então, é o conjunto de características que o advogado tem que atuar sempre. Em qualquer hipótese, o advogado deve atuar dessa maneira, tá? Só para você acompanhar aí, eu estou falando do artigo 2º do Código de Ética, no seu parágrafo único, tá? Então, se você quiser abrir no teu texto de lei, artigo 2º, parágrafo único do Código de Ética. Atuando, o advogado deve se velar sempre pela sua reputação pessoal e profissional. Deve ter um cuidado especial com a sua reputação pessoal e profissional. O advogado deve empenhar-se sempre no seu aperfeiçoamento pessoal e profissional. Ou seja, deve fazer cursos, deve estar atualizado. O advogado sempre tem que estar atualizado. É um dever do advogado previsto no artigo 2º, parágrafo único, inciso 4 do Código de Ética e Disciplina, tá? Professor, isso é meio óbvio, né? Mas eu estou passando aqui, por isso que eu separei nesse encontro nosso extra. Estou passando aqui para você ver, notar e não esquecer, porque isso pode cair na tua prova. O advogado também tem um dever de estimular a qualquer tempo a conciliação e a mediação. Sempre. Então observe, isso já caiu na prova da FGV. É um dever do advogado estimular a conciliação e a mediação. Mesmo que o advogado atue na iniciativa privada, tenha o seu escritório próprio, ele deve sempre estimular a conciliação e a mediação, prevenindo a instauração de litígio. Então não pode o advogado atuar como um provocador de litígios. Não pode o advogado atuar
como alguém que provoca a briga, né, entre os litigantes. Ao contrário, o advogado deve atuar sempre de forma a mediar os conflitos, né? De forma a mediar, a propor um acordo, né? Como diz aí o inciso 6, a propor uma conciliação, um acordo entre os litigantes. É também dever do advogado desaconselhar a lide temerária. Lide temerária é um dever, o advogado tem que sempre estar à frente para desaconselhar a lide temerária. Vamos falar um pouquinho sobre lide temerária? Bora! Lide temerária. O que significa lide temerária? É quando o advogado se une ao cliente. O advogado se une ao cliente. Quando o advogado se une ao cliente para prejudicar terceiros. Para prejudicar terceiros. Se o advogado se une ao cliente, propõe uma ação para prejudicar terceiro, essa é uma lide temerária, né? Uma lide que não tem chance, uma lide pautada na inverdade, pautada na má-fé. Cuidado! Um exemplo bom para a lide temerária, que pode cair na sua prova, até para você entender o que é lide temerária. O cliente chega no seu escritório e fala o seguinte: doutor, eu fui demitido da empresa, tudo que eu tinha que receber eu recebi. Tudo. A empresa pagou tudo. Não tem nada para a empresa me pagar. Sabe a empresa quando faz certinho, quando paga direitinho os direitos? A empresa me pagou, doutor. Só que pegou fogo no departamento de RH da empresa. E todos os documentos que comprovam os pagamentos estavam no fogo, foram queimados. Ou seja, a empresa não tem condições de comprovar o que me pagou. Então, doutor, com base nisso, sabendo que pegou fogo no departamento da empresa, sabendo que eles não têm como comprovar, vamos ajuizar uma ação trabalhista pedindo para a empresa me pagar os direitos novamente? Porque se ela não conseguir comprovar que pagou, e o ônus é dela de comprovar que pagou, se ela não conseguir comprovar que pagou, doutor, a gente vai ganhar dinheiro. E aqui a gente faz juntos essa ação. Ó, se o advogado aceitar uma causa dessa, sabendo que o cliente não tem direito, sabendo que aquilo não é verdadeiro, o advogado participa em lide temerária. Quer ver um outro exemplo? Doutor, tá vendo esse cheque aqui, ó? Esse cheque estava assim, ó. Estávamos em 6 pessoas no bar, bebendo, tal. Meu amigo estava do lado, ele foi até o banheiro. Eu peguei a carteira dele, abri, tirei uma folha do talão de cheque, fechei e deixei lá. Peguei esse talão de cheque, falsifiquei uma assinatura dele, depositei o cheque, voltou sem fundo. Falsifiquei lá um rabisco, o banco nem notou. Depositei e voltou sem fundo. Vamos executar esse cheque, doutor? O advogado sabe que aquele título não tem lastro, não é verdadeiro. Se o advogado sabe que aquela lide não é verdadeira, se ele sabe e se une ao cliente para prejudicar terceiros, ele atua em lide temerária, tá? Cuidado, qual a responsabilidade do advogado na lide temerária? O advogado pode responder solidariamente com o cliente. Se for comprovado lide temerária, o advogado pode responder solidariamente com o cliente. Cuidado, porque a lide temerária vai ter que ser comprovada em uma ação própria. Eu vou ter que demonstrar que o advogado sabia que o título era falso. Eu vou ter que demonstrar que o advogado sabia que aquela cobrança é indevida. E se eu conseguir demonstrar, eu, advogado do prejudicado, advogado desse terceiro prejudicado aqui, ó, vou ajuizar uma ação contra o cliente e contra o advogado dele, tá? Então, cuidado com a lide temerária. Tá aqui. O advogado, então, tem que desaconselhar a lide temerária. Cuidado, gente. Isso cai muito na prova. Esse papel aqui quer dizer que o advogado é o primeiro juiz da causa. Já ouviu essa expressão? O advogado é o primeiro juiz da causa. Ou seja, o advogado é quem vai dizer para o cliente se ele tem direito ou não. Por isso que ele tem que desaconselhar a lide temerária. Ele tem que desaconselhar. Ele faz um juízo preliminar de viabilidade e fala, não vamos ajuizar essa ação. É uma lide temerária, é uma aventura jurídica. Essas expressões já caíram na prova. Então não vamos ajuizar essa ação, tá? Cuidado com a lide temerária. Agora no inciso 8 vem um conjunto de ações
que o advogado deve abster-se de patrocinar, de realizar um conjunto de ações. Vamos ler juntos, vamos lá. O advogado deve abster-se, é dever do advogado abster-se de utilizar de influência indevida em seu benefício ou benefício do cliente. Não tem que utilizar de nenhum tipo de influência, né? De vincular o seu nome ou nome social a empreendimento sabidamente escuso, ou seja, duvidoso, de índole duvidosa. Não se vincule a empreendimentos de índole duvidosa. O advogado deve abster-se de emprestar concurso, de concorrer, de ajudar quem atentar contra a ética, a moral, a honestidade e a dignidade da pessoa humana. Então, o advogado deve abster-se de se juntar de pessoas que atentem contra a ética, a moral, honestidade e dignidade da pessoa humana. Também deve abster-se de manter contato diretamente com a parte contrária, sem autorização do advogado dela, né? Então, deve abster-se de falar com a parte contrária diretamente, sem autorização. Cuidado, que esse dever aqui, ele pode revelar, se o advogado fizer isso, uma infração. Artigo 34, inciso 8º do Estatuto da Advocacia. Tá? Uma infração punível com censura. Se ele descumprir esse dever, ele pode responder por uma infração disciplinar. Artigo 34, inciso 8º do Estatuto. Tá? Deve abster-se de ingressar ou atuar em pleitos administrativos ou judiciais perante a autoridade com as quais tenha vínculos negociais ou familiares. Se você tem algum vínculo negocial com o juiz, por exemplo, vínculo negocial com o juiz, vínculo negocial. Sei lá, professor, como assim vínculo negocial? Sei lá, você tem um contrato de locação da casa do juiz, você é o locador e o juiz é o locatário. Então, o advogado é o locador e o juiz é o locatário, tá? Então, você tem um imóvel e você está alugando essa casa para o juiz da cidade. Se você está alugando essa casa para o juiz da cidade, toma cuidado, você tem um vínculo negocial com esse juiz. Cuidado. Ou, eventualmente, se você tem um vínculo familiar. Por exemplo, se você é parente do juiz, né? Se você é parente, cunhado, se você tem vínculo familiar, primo, tio, sobrinho do juiz, toma cuidado. Por quê? Aqui eu não estou falando do dever do juiz de não aceitar a causa. Eu não estou falando do dever do juiz de dizer, não, sou suspeito para atuar porque tenho vínculo negocial familiar. Isso é outra coisa. Eu estou falando da obrigação do advogado, do dever do advogado de dizer não, tenho vínculo familiar ou tenho vínculo negocial. Se tiver vínculo familiar ou vínculo negocial, tá aqui, meus caros, tá aqui o que tem que acontecer, ó. Vínculo familiar ou vínculo negocial, o advogado tem que abster-se de entrar numa causa dessa, tá? Isso já caiu na FGV. Estou gastando um tempo em cima disso porque já caiu e pode cair de novo, tá bom? Na letra F, o advogado tem que abster-se de contratar honorários advocatícios em valores aviltantes, ou seja, abaixo da tabela. Aviltantes quer dizer de aviltamento, de desrespeitar, né? Então, o advogado tem que abster-se de contratar honorários advocatícios abaixo da tabela, tá bom? Abster-se não pode fazer. Vamos lá. Artigo 2º ainda, inciso 9º. O advogado deve pugnar pela solução dos problemas da cidadania e pela efetivação dos direitos individuais, coletivos e difusos. É um papel do advogado, né? É o lado social do advogado, é o papel social. Sempre que puder, tem que pugnar pelos direitos da cidadania. Adotar conduta concetânea com o papel de elemento indispensável à administração da justiça. Conduta concetânea quer dizer conduta no sentido de atuar para a indispensabilidade, conduta que concorre, né, com o elemento indispensável, conduta na linha de ser indispensável. É atuar com respeito, é isso, né? O inciso 11, o advogado deve cumprir os encargos assumidos no âmbito da OAB ou na representação
de classe. Então, se ele foi nomeado para atuar, por exemplo, no Tribunal de Ética, ele deve cumprir esses encargos, né? Na OAB ou na representação de classe. Então, ele tem que atuar politicamente, é um dever do advogado essa atuação política, quando ele for nomeado ou, eventualmente, quando ele se candidatar. Cuidado, pessoal, que nesse item aqui tem um ponto importante, que eu acho que vale a pena a gente falar. É um ponto relevante aqui, ó. Cumprir os encargos. Na história dos encargos assumidos com relação à OAB, tem alguns encargos onde o advogado é nomeado. Por exemplo, a nomeação para fiscalização do exame de ordem. Essa é uma nomeação. O advogado é nomeado para fiscalizar o exame de ordem. Ele tem que comparecer, ele tem que cumprir horário, ele tem que atuar. Né? Outra nomeação, nomeação para eleição na OAB. Nomeação para eleição na OAB. Então, para ser mesário, por exemplo, né? Para ser mesário, para atuar nas eleições da OAB, ele tem que estar lá. Então, ele tem que cumprir isso, é um dever dele, ele tem que adotar um cumprimento disso. O advogado tem que zelar pelos valores institucionais da OAB e da advocacia e tem que, quando estiver na função de defensor público, tem que ater-se à defesa dos necessitados, ou seja, ele vai atuar para defender quem necessita da sua advocacia, tá? Ainda que vinculado ao cliente, a gente falou sobre isso no início, ó, ainda que vinculado ao cliente ou ao constituinte, por relação de emprego ou por contrato de prestação permanente de serviço, ou ainda como integrante de departamento jurídico ou de assessoria jurídica, pública ou privada, o advogado sempre deve zelar pela sua liberdade e independência. Então, como você anotou no quadro, a advocacia pública ou privada é regida pelo princípio da independência, da liberdade profissional, tá? A gente falou da recusa, do patrocínio, lá, artigo 4º, parágrafo único, pode recusar nessa hipótese. Vamos falar um pouquinho da atuação com a verdade. Parece óbvio, né? Mas é importante ressaltar que o advogado deve sempre atuar com a verdade, sempre atuar com a verdade. Isso quer dizer não estimular a mentira, não estimular a mentira. Isso quer dizer não orientar testemunha a mentir, não orientar testemunha a mentir. Parece óbvio isso, mas eu vejo muitos casos de advogado orientando testemunha a mentir. E aí, na tentativa de ganhar o cliente, de ganhar a ação do cliente, o advogado comete aí uma infração disciplinar. Não pode orientar a testemunha a mentir. Não tem coisa pior do que testemunha mentir. Testemunha orientada. Por quê? Porque no dia da audiência, no momento da audiência, ela vira na frente do juiz e diz: meu advogado pediu para eu falar isso. Ou o advogado ali, ó, o doutor aqui pediu para eu falar isso. Isso é absolutamente ruim para a carreira do advogado, absolutamente péssimo para a carreira do advogado, né? Isso de alguma forma pode aí estimular a mentira e jogar contra a carreira do advogado, né? Então cuidado com isso. É proibido ao advogado, é defeso ao advogado expor os fatos em juízo ou na via administrativa, falseando deliberadamente a verdade e utilizando de má fé. É proibido, meus caros. Então não é que o advogado é o profissional que é pago para mentir. Não admita isso na sua carreira profissional. Não permita isso na sua carreira profissional. O advogado não pode atuar dessa forma, tá? Artigo 6º do Código de Ética e Disciplina diz de forma clara que é vedado ao advogado expor os fatos em juízo ou na via administrativa, falseando deliberadamente a verdade e utilizando de má fé. Para a gente fechar, a advocacia pública. Vamos falar um pouquinho sobre a advocacia pública. Você sabe que a advocacia se divide em duas, né? Nós temos a advocacia privada, que é quando o advogado vai atuar na iniciativa privada, pode ser no escritório dele, né? E aí o estatuto chama isso daqui de ministério privado, né? Quando ele atua no escritório dele. Então, no escritório, pode ser eventualmente
na iniciativa privada quando ele atua empregado de alguma empresa. Então, iniciativa privada e advocacia de iniciativa pública. Advocacia pública. O advogado público é aquele que prestou o concurso para exercer a advocacia, né? Então, a gente tem lá a advocacia da União, advogado da União, advocacia da União. A gente tem a Procuradoria da Fazenda Nacional. Hoje estão unidas as carreiras, né? A gente tem a Procuradoria dos Estados. A gente tem a Procuradoria dos Municípios. E, eventualmente, algumas procuradorias de autarquias. São advogados públicos, prestam concurso e vão exercer a advocacia. Detalhe importante, a advocacia pública é advocacia. Logo, então, se é advocacia, a regra é que tem que se manter inscrito na OAB. Manter inscrito na OAB. Eu estou dizendo regra, e aí eu não coloquei aqui, mas eu vou colocar nesse rol aqui, eu não coloquei as defensorias, tá? As defensorias públicas. Defensorias da União e dos Estados, tá? E aí fiz de vermelho exatamente para chamar atenção. Hoje, atualmente, há uma decisão que diz que o defensor não precisa se manter inscrito nos quadros da OAB. Essa é uma questão ainda que está sendo discutida pelo Judiciário. Pela lógica, se cair na sua prova, você vai falar o seguinte: é advogado público? Se é advogado público, tem que ter inscrição nos quadros da OAB. Se é advogado público, está sujeito ao Código de Ética e Disciplina. Se é um advogado público, tem que atuar com independência técnica, porque tem liberdade profissional. Se é advogado público, tem que ter o dever de urbanidade, tem que cumprir o Estatuto da Advocacia, o Código de Ética e o Regulamento Geral. Também, se é advogado público, vai cumprir as normas próprias da carreira dele. As normas próprias da carreira. Mas tem que cumprir também Estatuto, Código de Ética e Regulamento Geral. Então, advocacia pública é um tema que pode cair na sua prova, você tem que ficar atento, portanto, a esse tema. Bom, nós passamos aqui os principais pontos que eu considero do capítulo de dever dos advogados. Não é nada de extraordinário, uma leitura simples poderia te ajudar. Te dei umas dicas daqueles temas que eu considero os mais importantes que podem cair na prova, porque já caíram em provas passadas. Combinado? Presentinho assistido, volta para a rota, porque eu quero ver você ser aprovado nessa primeira fase do exame de ordem. Obrigado pela confiança, um grande abraço, até mais!